Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Irmãos, diante de tanto engodo, tanta utopia, tanta palavra equivocada, e conforme a necessidade, de alguns líderes cristãos evangélicos, e aí eu me refiro a alguns gestores da nossa IADPE, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E vez ou outra eu vejo alguns irmãos nas redes sociais perguntarem: irmão Giovanni, irmão, por que o senhor não se refere a outras igrejas? Irmãos, nós estamos tratando aqui da nossa IADPE porque é a nossa igreja, tá certo? Nós queremos mudar, não é, essa situação caótica que encontra-se na nossa igreja, não é, fruto de mentes doentes de alguns gestores, homens que outrora foram pastores e que têm deturpado a palavra de Deus ao seu bel prazer, tentando trazer para si escravos os membros da nossa igreja. Muito bem, eu quero destacar um texto, que é muito citado por eles para tentar escravizar os membros, as ovelhas do rebanho do Senhor, com relação à questão de ir à justiça contra eles, contra estes que estão agindo como ímpios dentro da igreja, travestidos de obreiros do Senhor. Veja o texto que está escrito em 1 Coríntios 6:1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo aqui, irmãos, estava falando de coisas banais. Estava acontecendo na igreja de Corinto litígios, bobagens que ocorrem no dia a dia, no relacionamento interpessoal, que qualquer coisa, determinado irmão ou irmã estava querendo ir à justiça. Coisas que poderiam ser resolvidas internamente na igreja, não coisas sérias. Aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, irmãos, eu gosto muito de citar porque para mim é a melhor Bíblia de estudo. O pastor Donald Stampes, nas suas notas de rodapé, ele explica muito bem, à luz da exegese, da teologia sistemática, à luz da Bíblia, podemos dizer assim. E ele diz o seguinte, destacando esse texto: ir a juízo perante os injustos. Os irmãos prestem bem atenção ao que diz o pastor Donald Stampes. Quando ocorrem disputas banais, observe, irmãos, entre os cristãos, isso deve ser julgado na igreja e não na justiça secular. Coisas simples, que devem ser julgados, levados a pastores sérios, que ouçam as ovelhas e não se fechem, pastores que considerem, que respeitem as ovelhas, e não muitos gestores que estão aí na nossa igreja, a partir da presidência, irmãos, que não ouvem as pessoas, não querem ouvir as ovelhas, eles têm repulsa das ovelhas. Pastor tem que ter amor, carinho, respeito, ele tem que sentir o cheiro e ter o cheiro da ovelha. Não é o que vem acontecendo com a gestão atual da nossa IADPE. Continua a nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal nesse texto, dizendo: entre os cristãos, isso deve ser julgado na igreja e não na justiça secular, coisas banais. A igreja deve julgar entre aquilo que é certo e errado, dar o seu veredito e disciplinar o culpado, se necessário for. O que nós estamos vendo, irmão, é uma série de homens e mulheres sérios de Deus sendo disciplinados na nossa igreja ao bel prazer de gestores literalmente desviados e endemoniados. Isso é que está acontecendo. É dura essa palavra, mas é a verdade, irmãos. Muito bem, continua. Isso não significa que o crente não possa ir à justiça em casos graves ligados a incrédulos. Veja, incrédulos está falando de pessoas ímpias lá no mundo. Mas nós temos incrédulos, irmãos, dentro da igreja. Continua a explicação. O próprio apóstolo Paulo apelou ao sistema judiciário mais de uma vez, conforme Atos 16, 37, 39, 25, 10 e 12, por várias vezes. O apóstolo Paulo, houve um momento, irmãos, em que ele viu que a corrupção estava tão grande entre os líderes, do povo judeu, entre os líderes do seu povo, entre os fariseus, saduceus, os doutores da lei, que Paulo resolveu apelar para o julgamento de Roma, diante das injustiças praticadas pelos pastores da época. E o texto na Bíblia de Estudo Pentecostal continua explicando: Paulo não está dizendo tampouco que a igreja deve permitir que seus membros abusem ou maltratem ilicitamente os inocentes, como viúvas, crianças
ou indefesos. É isso que vem acontecendo na nossa igreja, irmão. Na gestão do presidente Ailton José Alves. Estão fazendo e acontecendo com os indefesos, com as viúvas. Inclusive, falando em viúvas, gestor-presidente Ailton José Alves, até quando as nossas viúvas irão continuar recebendo metade de um salário mínimo? Nós temos aqui em Garanhuns irmãs, viúva de obreiros que trabalharam mais de 20 anos na seara, na obra do Senhor, recebendo 500 e poucos reais. Isso é vergonhoso. E continua o texto dizendo, pelo contrário, irmãos, Paulo fala de questões em que é difícil determinar quem tem razão. Casos pecaminosos ostensivos não devem ser tolerados, mas tratados de conformidade com as instruções de Cristo em Mateus 18, 15 e 17. Além disso, quando um suposto irmão, veja, um suposto irmão, nós estamos com muitos supostos pastores, supostos irmãos. Irmãos, nós estamos lidando com verdadeiros incrédulos, homens desviados que estão liderando a nossa igreja e estão tratando o rebanho do Senhor como se estivessem tratando lixo. Até porque o presidente da nossa ADPE recentemente chamou as redes sociais de lixo e ninho de urubu, sendo que ele próprio e a sua família são as pessoas que mais usam esse lixo e esse ninho de urubu. Mas vamos além no texto da Bíblia de Estudo Pentecostal. Além disso, quando um suposto irmão se divorcia ou abandona sua família e se recusa a sustentar sua esposa e filhos com pensão alimentícia, uma mãe com motivo justo e ante a necessidade dos filhos pode apelar à justiça. Paulo não defende a ideia, irmãos, observe, de deixar os violadores da lei defraudarem o próximo sem nem serem uma ameaça à vida ou bem-estar dos outros. Sua declaração no versículo 8 indica que ele está falando das disputas mínimas, irmãos. Ou seja, Paulo não está dizendo aqui para que a igreja permita que verdadeiros defraudadores da lei, irmãos, da palavra de Deus, que usem de palavras insanas no púlpito da igreja para ofender a noiva de Cristo, para pisar o rebanho do Senhor, eles permaneçam, não. Nós temos sim que procurar. É por isso, irmãos, que nós estamos orientando os nossos queridos irmãos em todo o estado de Pernambuco a não aceitarem assédio moral, a não aceitarem, irmãos, vilipêndios por parte de gestores, como muitos que estão aí na nossa IADPE. Procurem sim a justiça, porque é bíblico e é legal. Não aceitem ser humilhados, vituperados, massacrados por esses que estão sendo comandados por essa atual gestão da nossa ADPE, que Deus, irmãos, já tem rejeitado há anos. Para a glória dele, chegará o tempo que eles cairão para a glória do Senhor e para que a nossa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, ela cresça de verdade, irmãos. Onde haja união entre obreiros, onde haja união entre irmãs de círculo de oração, onde haja respeito, união, não é sincera entre jovens, entre pais e filhos, e não lares divididos e pessoas enfermas, doentes por esse sistema ailtiano instalado na nossa ADPE há quase 20 anos. Que Deus continue abençoando a nossa igreja em nome de Jesus.